Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Maravilhosa melodia que nós iniciamos mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 21 às 22 horas aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. Obrigado, meu irmão, pela sua audiência. Uma boa noite. Que saibam que é um prazer muito grande estarmos juntos aqui mais uma vez, levando a mensagem da Umbanda,
do espiritualismo, não é verdade? De todos esses espíritos que nos rodeiam e que muitas vezes nós nem sabemos, mas eles estão realmente ao nosso lado, vibrando, não é isso? Então, olha, o nosso Boa Noite Fraterno, lembrando que hoje é dia 4 de maio, já estamos no mês de maio, mês de Maria, mês das mães, mês dos pretos velhos, mês de Santa Sara dos ciganos, arriba meu povo cigano. Estamos chegando aí no dia 24 para dar aquela saudação maravilhosa para vocês. Então estamos em maio. E boa noite para a família Tel. A família Tel hoje ainda está assim um pouquinho incompleta. Dona Flávia, Alexandre Bahia, Érica e Vinícius estão chegando, não sei se vão chegar, mas já estão chegando aí. Mas aqui do meu lado está a prazerosa presença da minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, família Tel. Boa noite, ouvintes. Estamos mais uma vez aqui para um programa de aprendizado, de paz e de amor. Com certeza. Você disse que ia ter uma novidade, uma surpresa para contar para a gente. Que surpresa é essa? Sim. Tô curioso. Vamos lá, olha só. O Jerônimo Pereira entrou em contato conosco e enviando um e-mail parabenizando o trabalho que fazemos lá no Templo Estrela do Oriente. Que legal! E ele é de longe, Luiz, muito longe, lá do Rio Grande do Sul. Ô, tchê, tu estás aí no Rio Grande, tchê! Que beleza! Tô até sentindo o cheiro do churrasco aqui, meu irmão Jerônimo. Hora que a gente passar por aí pelo Rio Grande, vamos pegar esse churrasco aí. Meu irmão, saravá fraterno, um abraço no fundo do seu coração, obrigado pelo carinho, bem que a Lu falou que a gente ia ter uma surpresa muito legal. Olha a nossa responsabilidade falando para irmãos que estão longe fisicamente, mas espiritualmente estão juntos aqui conosco. Que Oxalá te abençoe, meu querido irmão. E vamos então para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. Não esqueça que você precisa estar do nosso lado, não é verdade? Nos respaldando, ouvindo aí a nossa programação. E dentro do quadro Transformando, nós estamos apresentando aqui uma série que chama-se Dicas em Mediunidade. Na verdade, são 30 tópicos, já há muitos programas a gente vem abordando, debatendo, trocando ideias, fazendo com que não só nós que estamos aqui sentados na frente do microfone, como vocês também que estão em casa e nos ouvindo, que todos nós possamos crescer como médiuns, já que médiuns, veja bem, todos nós somos. A gente pode ser um médium atuante dentro de um terreiro ou não, mas o dom mediúnico, a sensibilidade, todos nós nascemos com elas. São 101 tipos ou categorias de mediunidade codificadas por Kardec. Então todos nós temos alguma sensibilidade, não é isso? Só que muitas vezes a gente passa a vida inteira sem se dar conta, não é verdade, desses maravilhosos dons que a misericórdia divina nos proporcionou. Mas como nós já estamos convictos deles, não é isso, Lu? Com certeza absoluta, não estamos mais na era da crença. A gente não só crê, como a gente tem a convicção de que esses dons são a nossa verdade, não é isso? Então, formam a nossa verdade. Então, nós vamos continuar estudando, debatendo, que muita coisa ainda precisa ser estudada, falada, e que a gente coloque isso em prática para que todos nós possamos, como eu dizia, não só crescer como médiuns, como também, principalmente, como seres humanos que estamos e como espíritos que somos. Tá certo? Então vamos para mais um item, mais um tópico aqui da série Dicas em Mediunidade. Diz assim, olha só, Lu. Escolha caminhar
entre pontos de referência que realmente possam lhe dar segurança na jornada. Veja bem, vamos tentar traduzir isso aqui para o pessoal que está em casa poder entender, né? Escolha caminhar entre pontos de referência. O que são esses pontos de referência que aqui a nossa série Dicas e Mediunidade está dizendo? Pontos de referência, obviamente, é onde nós estamos pisando, qual é o chão sagrado que nós estamos pisando. Aquilo é o nosso ponto de referência. É o local onde nós desenvolvemos, é o local onde nós atuamos, onde desenvolvemos a nossa jornada mediúnica. Ali é o nosso ponto de referência. É onde está a nossa vibração e onde as nossas entidades se apresentam para, vamos dizer assim, para a manifestação da caridade, né? Então isso é o ponto de referência. Então precisamos escolher esse ponto de referência para que nós, como médiuns, como encarnados que estamos, nós possamos ter segurança na jornada. O que isso, na verdade, pode nos remeter? Nós conhecemos, por exemplo, casos que já aconteceram de irmãos que ainda estão, vamos dizer assim, bem no início da sua caminhada espiritual, que ainda não tem exatamente a orientação, que muitas vezes se negam a receber, vamos dizer assim, os conselhos do seu dirigente espiritual, de uma pessoa mais velha que já tenha passado pela caminhada e que possa exatamente lhe dar um bom conselho. Esse médium ainda verdinho, o que ele faz? Ele vai para uma outra casa, porque o amigo, porque a amiga, porque o primo, porque o vizinho foi para outra casa, achou outra casa bonita, entendeu? E só que quando chega lá, é um castelo de cartas desmoronando, entendeu? Porque a gente costuma dizer, Luciene, que quando a gente está dentro de um terreiro de Umbanda, e graças a Deus, na maioria das vezes, tudo corre maravilhosamente bem, está tudo ótimo. Só que é na hora que o calo aperta, onde vem as provações. O que são as provações? As quebras de corrente, aquilo tudo que a gente sabe que pode um dia vir a acontecer eventualmente. É nessa hora que a gente vai ver se o chão que a gente está pisando, se esse chão tem o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira consistência ou não. Como é que você vê isso, minha irmã Luciene? Eu vejo assim mesmo, do mesmo modo que você falou, Luiz. Às vezes, a pessoa, por imaturidade, eu prefiro tratar dessa forma. É por aí também, é por aí também. Por imaturidade, a pessoa vai com as outras, né? Isso. E vai na onda, e o que acontece? Quando acontece um problema maior, alguma coisa, como você falou, vê um castelo e não vê a essência, né? O que realmente acontece ali dentro. Então, muitas das vezes acontecem coisas que nós sabemos, coisas terríveis, né? Coisas graves, né? E quem vai ter a força ali para segurar as coisas e para manter tudo e fazer o direcionamento do trabalho, o direcionamento correto do trabalho? Esse é o caso, esse é o caso. E, inclusive, Lu, tem uma coisa que eu considero assim, é uma questão estatística, tá? A pessoa pode, vamos assim dizer, eu não estou aqui, veja bem, querendo enaltecer o Templo Estrela do Oriente, porque não é o caso. A gente costuma dizer, e estamos até vacinados com relação a isso, todos os elogios que a nossa casa recebe, a gente sempre direciona isso para a espiritualidade superior, né? Os erros, as coisas ruins, nós somos os culpados, mas as virtudes a gente entrega para a espiritualidade. Mas a gente tem um dado estatístico de que realmente as pessoas que saem das casas nessa condição, de forma, vamos dizer assim, inconsistente, sem ter realmente um motivo real. O que é o motivo real num caso desse, de saída de uma casa para outra? É o fechamento de um ciclo. Sair de uma casa para outra não é crime aos olhos da espiritualidade, veja bem. Primeiro é a pessoa saber como fazer, que a gente já está cansado de falar sobre isso, mas isso pode acontecer quando o seu ciclo se fechou em determinado trajeto, em determinada trajetória. Com certeza, isso cada é natural. Tem seu tempo, né? É natural, mas você cumpriu um tempo ali dentro.
Tá certo assim? Você abaixou a sua cabeça, você teve humildade nos momentos certos e tal. Aí o que acontece? Você sai de forma inconsistente. Então nós temos a notícia, inclusive, de que a maioria das pessoas que saíram dessa forma, né, pelo menos 90%, já falando em dados estatísticos, pelo menos 90% não conseguiu mais se encontrar em lugar algum. Você está entendendo por quê? É aquilo que o seu 7 estrelas fala. Aquilo que começa errado não pode terminar certo. E também, não só na entrada da casa, como também na hora de sair da casa. Deixa eu só falar uma coisa, Luiz. Fala. Na minha visão, o que acontece muitas vezes? A pessoa sobrepõe a sua vontade sobre a vontade das entidades. É isso, Lu. Entendeu? Então ela põe na cabeça que é aquilo, então ela põe, às vezes, até palavras da entidade. Eu tive a intuição disso, bota entendeu? palavras na boca da entidade. Na boca da entidade. Isso aí. Então, foi isso. Então, isso é uma coisa que todos nós, como médios, nós temos que avaliar muito. E entendeu? perigosa, hein? E perigosa. Então, cada sessão é diferente, acontecem certas coisas, então, ter calma, avaliar, entendeu? Com muita humildade, como você falou, e seriedade no trabalho. Com certeza. Porque quem necessita mais desse trabalho espiritual somos nós que estamos ali. Certeza. Nós é que precisamos aprender mais. Nota 10 para o que você está falando, Lu. Nós precisamos nos evoluir, nós precisamos nos autoeducar, entendeu? Isso. Que esse que eu acho que é o ponto principal de todo médium, é ter sua autoeducação, entendeu? Saber até onde ele pode ir, até onde não pode ir. Ter uma ordenança, né, Luiz? Isso, com certeza. Colocar ordem nas coisas. Com certeza absoluta. E olha, eu vou falar uma coisa para você, Lu. As suas palavras são palavras sábias. Eu não tenho a menor dúvida de que isso é uma verdade, né? Agora, nós vamos passar aqui para um outro tópico, que ele também é assim bastante interessante. E é um outro tópico, Luciene, assim, que a gente precisa também, da mesma forma como você explanou, assim, de uma forma muito hábil e até muito inteligente, muito sábia, nós também precisamos prestar atenção nisso. Olha só, não se considere completamente imune à fascinação. Vamos primeiro explicar para os nossos ouvintes, porque nós já fizemos aqui, você está lembrada, uma série falando sobre processos obsessivos, mas como já tem muito tempo, a mente pode esquecer, né, dos nossos ouvintes e tal. A fascinação, na verdade, é um processo obsessivo, ou seja, é uma obsessão, é uma ação de espíritos, e nessa ação, os sintomas normalmente são os seguintes. A pessoa, eu costumo até brincar dizendo que a fascinação é o processo obsessivo da maioria dos dirigentes espirituais. É quando o espírito age em você e você acha que você é o dono da verdade, que você é o papa do saber supremo, que você não precisa mais ouvir ninguém, que você tem a verdade absoluta, que a sua verdade se sobrepõe às demais, entendeu? E aí você começa a se sentir mais forte, mais potente, que você sendo detentor daquelas verdades todas, você é uma pessoa indestrutível. Então isso tem desdobramentos inimagináveis, Luciene. Então, o que esse tópico quer dizer? Não se considere completamente imune à fascinação. É porque a gente vai caminhando dentro da jornada e a gente vai vendo tanta coisa acontecer e presenciando e convivendo com tanta coisa dentro deste assunto principalmente, que a gente pode chegar, estou colocando um condicional, a gente pode chegar num determinado ponto e dizer assim, não, eu já vi tudo e estou imune a esse processo obsessivo. E não está, não. Enquanto você está encarnado, você não está imune a qualquer processo obsessivo. Você pode ser obsediado, sim. Você pode abrir a sua guarda, sim. Você pode deixar de ser vigilante, sim. Entendeu? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. E essa questão da fascinação, eu vou te contar um caso, Luciene, para os nossos amigos. Olha, tem até muito pouco tempo. Eu falei não tem muito tempo com um dirigente, e esse dirigente falou que ia tomar uma determinada iniciativa.
E eu vi que aquilo ali realmente não seria uma coisa certa nem justa e tal, e recomendei a ele que não fizesse, porque se eu estivesse no lugar dele, não faria. Então ele, no final, ele virou e disse assim: eu não só vou fazer, como vou fazer porque estou respaldado pelas minhas entidades. O meu caboclo tal falou que eu tinha que fazer. Quando eu ouvi aquilo, Luciene, eu parei. Eu disse assim: bom, então peraí, meu irmão. Se foi o seu caboclo tal que você fez, você vai e faz. Mesmo eu sabendo, Luciene, que jamais uma entidade daria um conselho para aquele dirigente fazer aquilo. Como é que você vê isso? O que nós falamos anteriormente cai na mesma coisa, né? Só que é de outro, você colocou em falando de outro processo. Outro processo, né? Que é a questão da fascinação, e você está colocando em questão do dirigente, né? O que acontece também com o médium que não é dirigente. Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Aquele tipo de médium que acha, não, a minha entidade, eu recebo a entidade tal. Então, tem médium até que confunde, acha que ele é a própria entidade. Com certeza. Entendeu? Então não é por aí, entendeu? Nós somos apenas aparelhos delas, e se nós somos aparelho delas, é justamente para o nosso melhoramento. Certeza. Entendeu? Nós temos que melhorar. O que a entidade faz é da entidade, não é da Luciene, não é do Luiz Fernando, não é da Flávia, não é de ninguém. Entendeu? Vamos dar o mérito à entidade. Sem dúvida. O mérito não. De maneira nenhuma é nosso. Com certeza, Luciene. De maneira nenhuma. Com certeza absoluta. Isso a gente estava até falando aqui para você, né? Que a gente recebe diuturnamente, né, e-mails de irmãos parabenizando pelo trabalho realizado no Templo Estrela do Oriente, e é quando a gente mostra aquela mensagem de sempre, né? A gente agradece, obviamente, o carinho, mas a gente ressalta que se existir um mérito naquilo ali, vamos dizer, esse louvor precisa ser integralmente dedicado à espiritualidade superior, já que nós somos apenas e tão somente seguidores das suas determinações. Não é isso? O papo está muito bom, está maravilhoso, entendeu? Principalmente eu do lado aqui dessa minha irmã Luciene, que traz sempre uma palavra interessante, diferente para a gente refletir, mas o quadro transformando realmente acabou. E eu vou trazer aqui, vou fazer um bate-bola aqui com a Luciene, vamos trazer muitas mensagens aqui para vocês, começando por uma novidade que estou trazendo em primeira mão. Hoje é dia 4 de maio, meu querido irmão, minha querida irmã, se vocês gostam dos ensinamentos que são transmitidos aqui no programa e querem aprender mais sobre a nossa religião, eu tenho uma boa notícia para vocês. Olha aí, gente. Desde o dia 1º de maio, hoje é dia 4, estão abertas as inscrições para a 11ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. O início já está marcado e confirmado para o dia 4 de julho de 2003, mês 7, 4/7. Anota aí na sua agenda que eu quero ver você lá no Templo Estrela do Oriente comigo, hein, meu irmão? Vamos lá. O curso tem a duração de 5 meses, é ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, e pela mãe Flávia Barros, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou também à distância. Não vamos nos esquecer. Se você não puder estar lá junto conosco, você também pode assistir e participar do curso através de um computador. Então, olha, rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou no site você se matricula, faz tudo lá direitinho. Anota aí, www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E a Luciene Oliveira vai nos falar sobre a nossa próxima palestra do mês de junho, que é dia 1º de junho. Fala, Lu. Ok, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para o evento doutrinário Umbanda em Debate, parte 1. Nesta ocasião, haverá a exibição de um DVD, seguida de um grande debate sobre os seguintes temas:
a manifestação mediúnica de Zélio Ferdinando de Moraes, a Umbanda no Vale dos Orixás, os líderes espirituais e os aspectos rituais e litúrgicos, no dia 1º de junho, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou www.temploestreladooriente.com. Maravilha. E mais para frente nós vamos até desdobrar com o pessoal sobre esse evento, que na verdade não será propriamente uma palestra, e sim um debate. Nós vamos mostrar um DVD, tá certo? Na primeira parte do evento, e na segunda parte nós vamos debater, nós vamos trocar ideias sobre tudo aquilo que foi abordado ali sobre Umbanda. Então, se você quer crescer, anota na sua agenda, dia 1º de junho, todo mundo junto lá, tá? E eu também vou dar um recado muito legal, que é a sessão festiva em homenagem aos pretos e pretas velhas de Umbanda, que o Templo Estrela do Oriente te convida nesse momento, meu irmão. Segunda-feira, dia 13 de maio, não é segunda-feira agora não, a outra. 13 de maio, 8 da noite, lá na Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E nessa ocasião, vejam bem, minha gente, além de uma grande homenagem à Linha das Almas, estaremos apresentando uma emocionante mensagem psicografada, onde é relatado por um preto velho todo o sofrimento de seu povo. Então, 13 de maio, 8 da noite, Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Ô Lu, fala do nosso irmão César Delfino aí, Lu. Ok, César Delfino, aquele abraço para você, meu irmão. Conheça o Templo Bandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. No endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações 3101-7168, 3101-7168. Maravilha! E você sabia que por apenas 6 prestações de R$ 33,00, o seu terreiro ganha um site de 4 páginas na internet, uma logomarca do seu centro, uma fanpage no Facebook e ainda, se disser que é ouvinte do programa Umbanda Sem Fronteiras, você tem 10% de desconto. Tudo isso na 2D Artes, que também faz fotos e filmagens dos seus eventos, brindes, toda a parte gráfica e de comunicação visual. Saiba mais sobre as promoções da 2D Artes pelo telefone 3271-7526, 3271-7526. Lu, fala sobre a sessão de Exu que vamos ter depois de amanhã, lá no Templo Estrela do Oriente, Lu. Ok, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 6 de maio, às 20 horas, sessão de consulta com os Exus e Pombagiras, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. E já que nós vamos ter essa sessão de Exu, Lu, eu vou então colocar aí uma música do nosso querido Tranca-Ruas. Bota aí, Rosane, pra gente ouvir. É uma música... Esse, pra quem não sabe, Luciano, desculpe, que eu te peguei desprevenido. Quem não sabe, essa é a música da Tesoura do Seu Tranca-Ruas. Levanta aí pra gente ouvir. Vai falar sobre a tesoura dele já já, olha só. Agora. Olha que responsabilidade, seu Tranca-Ruas deu uma tesoura para cortar a língua de falador, hein? Não é mole não, hein? Rosane, vamos para o nosso intervalo e já já a gente retorna com a segunda parte do programa Umbanda Sem Fronteiras no quadro Saravá Umbanda. Até já! Você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica.
Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral, com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades. O programa Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Elistur, agência de viagens e turismo, passagens aéreas, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, cruzeiros, câmbio, apartamentos por temporada, e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. Contato Luiz Fernando Barros, telefone 2542-6040, 2542-6040. Elistur Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Não esqueça, meu querido irmão, não esqueça, minha querida irmã, você pode me ajudar a fazer aqui o programa. Você quer que eu fale o seu nome, o nome do seu terreiro, o nome do seu dirigente espiritual, do seu irmão no santo? É só mandar um e-mail para mim, anota aí, facílimo, programa@aumbandasemfronteiras.com, não é isso? E você pode ouvir o nosso programa através do site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br,
ou então através do site da nossa instituição, que aí você não precisa ouvir naquela hora que vai ao ar, né, aos sábados. Você pode ouvir no dia e no horário que melhor te convier. A gente está disponibilizando, inclusive, para vocês, no nosso site, os 5 últimos programas que foram ao ar. Olha que beleza. Só não vai ouvir quem não quiser. Anota aí o site da Casa da Cabocla Jurema da Praia. É o www.temploestreladooriente.com, tá certo? Clica lá, você vai ouvir numa boa, eu tenho certeza que você vai gostar. Divulgue para o seu pai no santo, para sua mãe no santo, para a sua Ialorixá, para o seu irmão de terreiro, para o seu parente, para sua mãe, para o seu pai. Nos ajudem a difundir a mensagem da Umbanda, do espiritualismo em geral, aos 4 cantos deste planeta, tá certo? E olha, mesmo atrasado, sabe quem é que chegou aqui do nosso lado, gente? Quero contar para vocês. A voz padrão do rádio macumbístico brasileiro, o nosso querido irmão Vinícius Alcântara, mesmo suando com sede, ainda esbaforido. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Luiz, boa noite, Luciene, boa noite, família Tel e a todos os ouvintes da rádio. Como diz o ditado popular, antes tarde do que nunca, né, meu irmão? Com certeza, Luiz. Isso. Ele está me contando aqui que ele foi ao denominado Shopping dos Macumbeiros. Sabe onde é isso, gente? Mercadão de Madureira. Ele está vindo de lá agora. Está com axé, inclusive, aqui do meu lado. Estou sentindo aqui o axé, viu, gente? Mas não tem problema. Um abraço para todos os irmãos comerciantes, frequentadores do grande Mercadão de Madureira, que leva as nossas tradições aí, com certeza absoluta, com muita firmeza há muitos anos, e eu, Luiz Fernando, me sinto muito bem quando estou dentro do Mercadão de Madureira. Lu, conte-me tudo, não me esconda nada. O que tem de bom aí pra gente? Perguntas. Ô Luiz, a Silvana, ela fala: fui e continuo sendo aprendiz do TEL, sempre escuto os programas e assisto às palestras. Estou com saudades. Tá matando hoje a saudade, Silvana. É verdade. Então ela diz, tire uma dúvida. No entendimento do TEL, caso um médium incorpore as entidades, porém elas não risquem os pontos. E outra coisa, entre outras coisas, né? Ela conta aqui do sonho dela e tal, certo. Mas entre outras coisas, é isso, se não a entidade não riscar o ponto. O que você acha da gente falar primeiro dessa e depois Vamos lá? Olha só, que é simples isso. Ô, Silvana, antes de mais nada, meu saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, durante a minha jornada mediúnica minha, eu vi muitos médios, bons médios, grandes médios, trabalharem incorporados com entidades. Isso aqui é o horário do meu remédio, viu, gente? Mas eu já tomei o remédio, estou desligando aqui o celular. Então, é o remedinho, eu preciso, né? Claro. Então eu vi bons médios, grandes médios, trabalharem com entidades incorporadas e, na verdade, essas entidades não riscavam ponto. E isso não invalida em momento algum o trabalho da entidade, tá, gente? Neste caso, a mensagem que vem da entidade é exatamente o tesouro para quem está realmente preparado para ouvir. Qual é a outra pergunta? Dentro do ponto, ela diz que se ela dormindo sonha com um ponto, e mesmo que eu venha lembrar ponto riscado. Do ponto riscado, são eles que devem riscar? Veja bem, isso é que a gente também, uma pergunta até bem interessante dela. Você pode até ver no sonho, no terceiro estágio do sono, né, que é o chamado sono mediúnico, você pode realmente chegar a ver parte de um ponto riscado, que acho que é mais ou menos isso que você está trazendo aqui no e-mail. Só tem uma coisa, minha irmã... Silvana. Normalmente, se você conseguir enxergar esse ponto no sono mediúnico, dificilmente, pode ser que aconteça. Até hoje eu nunca soube de casos onde o médium vai verificar esse ponto na sua totalidade, ele completo. Não, ele vai vir incompleto. Por que ele vai vir incompleto? Porque essa parte que está incompleta vai depender da tua sintonia com a tua entidade até que se torne completo o ponto.
Isso é uma coisa muito natural acontecer dentro do desenvolvimento mediúnico. O médium, no final do treinamento, chegar para mim, Luiz, olha aqui, chegou aqui para mim esse ponto riscado e tal, dá uma olhadinha nele para mim. Eu olho, obviamente que eu tenho aquela visão mais crítica da direção espiritual. Então eu digo assim para o médium, num caso como esse, olha só, o ponto é autêntico, sem problema nenhum, porém ele está incompleto. Então o que vai acontecer? Você já tem aquilo ali, desenha o que você já tem, guarda contigo, vai memorizando agora. Já sabe que nos outros desenvolvimentos mediúnicos você vai ter que dar aquele 10% a mais na tua sintonia vibratória para que esse ponto possa ir se completando. Tá certo assim? Então um abraço para você, minha irmã Silvana. Não fique com saudades, compareça lá no Templo Estrela do Oriente, toda segunda-feira estaremos lá para lhe dar um abraço fraterno. Fique com Deus. Próxima pergunta, minha irmã. É o Leôncio Valente Juvenal, de Vila Valqueire. Como surgem os pontos cantados na Umbanda? Leôncio, meu saravá fraterno. Meu irmão, falar sobre musicalidade é uma coisa que me dá muito prazer. Veja bem, nós costumamos dizer que existem 3 formas, né? A primeira é aquela onde o compositor, compositor, não vou colocar como médium, tá? O compositor, ele só se preocupa com as tradicionais rimas, Juremá, Gongá, Oxalá, Panaiá e por aí vai. Ele não está preocupado com, por exemplo, a autenticidade do ponto, saber se aquele ponto pode ser colocado, qual é o objetivo que aquele ponto vai atingir dentro de um trabalho espiritual. Isso é uma coisa que eu estava dando uma aula sobre musicalidade há pouco tempo agora, no curso Umbanda Sem Fronteiras, e eu tinha 3 ogãs coroados dentro da turma, eu não sabia disso, hein? Eles quietinhos lá na dele, 3 ogãs coroados lá, depois vieram se identificar, se apresentar para mim. Então eu coloquei para eles uma coisa, até fazendo uma parte nessa resposta, meu irmão, nós temos uma responsabilidade muito grande dentro do trabalho espiritual. Nós não temos o direito de achar que uma música sagrada, um ponto cantado, é algo que contribua para o nosso lazer, para o nosso bem-estar. Não é isso. O ponto, quando você vai colocá-lo dentro de um trabalho espiritual, você precisa ter o objetivo. Qual é o objetivo que você tem com aquele ponto? É o quê? Para um tratamento espiritual? É para desobsessão? É de misericórdia? É de subida de falange? É de chegada de falange? É de abertura de gira? É de fechamento de gira? Qual é o seu objetivo? É simples? É louvação para a entidade? Não tem problema, seja o que for, mas tem que ter um objetivo. Você não vai cantar como vai cantar a música do Roberto Carlos porque acha a letra bonita, não é isso. A música sagrada ela tem uma função terapêutica, de tratamento de doenças, e esse tratamento ocorre sem que os nossos olhos na matéria possam enxergar. O que acontece na hora que uma cantiga está dizendo? Imagina, uma cantiga de Oxalá. Eu a ti imploro, meu pai, eu a ti imploro, não me deixe só, perdido em meu caminho. Isso são palavras profundas, gente, de uma pessoa que está perdida no caminho, e a gente não tem direito de brincar com isso. Então a coisa é muito séria. Então você tem esse que só pensa no Panaiá, no Juremá, no Oxalá, que não, vamos dizer, um compositor. Você tem a forma intuída, onde você recebe as intuições normalmente, deixa aquilo fluir. Você recebe não só no teu mental, como também no teu aparelho auditivo. Tomara que você receba nos dois, porque se você recebe só no mental, depois você vai ter que procurar uma melodia para aquela música. Se você receber só a melodia, depois você vai ter que procurar uma letra para encaixar na melodia. Ambos os casos é terrível, eu não consigo. Eu prefiro e peço a Deus que cheguem as duas juntas. E você tem a terceira forma, que é a incorporada. Na incorporada, exatamente, a entidade está, como o nome já diz, incorporada, e ela dá o ponto completo, que é um momento mágico dentro da Umbanda. Você vê uma entidade incorporada trazer um ponto, você sente que realmente você está do lado ali de um espírito de muita luz. Eu já tive uma vezinha só na minha vida vendo isso acontecer, que foi aquele ponto do caboclo iluminado que surgiu, né, que é um ponto maravilhoso, que empolga a todos. Agora, o que eu quero colocar mais uma vez sobre ponto cantado, e que a gente tenha isso em mente, além da nossa responsabilidade,
Eu já tive a oportunidade de de trabalhar como jurado em alguns festivais de cantigas de Umbanda, que inclusive eu quero deixar aqui no ar para que os promotores possam acordar que há quanto tempo eu não ouço falar de um festival de cantiga de Umbanda, só estou ouvindo falar do nosso irmão Ogantião Casimiro. Ninguém mais está promovendo festival de cantiga de Umbanda. Isso é um erro, gente, porque é nesses festivais que a gente vai trazer as cantigas para dentro das nossas casas. Mas quando eu sou jurado num evento como esse, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu não vejo só a questão da letra, eu não vejo só a questão da melodia. Eu vejo o seguinte: como é que eu vou pegar esta cantiga e vou botar dentro do meu terreiro? Será que ela vai surtir o efeito que o meu terreiro vai precisar? Será que essa cantiga tem aquilo que o Ogã sabe? Eu vou falar um termo que só os Ogãs sabem o que é isso. Será que essa cantiga tem o fio terra? O que é o fio terra? O fio terra é quando você joga a cantiga, a corrente toda é contaminada por aquela energia e todo mundo sobe junto. Não é empolgação, hein? Atenção. Não estou falando de animismo, estou falando de vibração. Empolgação é outra coisa. Então você vê, por exemplo, um ponto como aqui: é uma casa de pombo, é de pombo girar. Auê, 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 auá. Você não tem nada de letra nisso aí. Você tem apenas a melodia, mas tem principalmente o quê? O fio terra. Porque quando você joga essa cantiga dentro de um terreiro de Umbanda, as pessoas sobem as paredes de costas. Todo mundo ali sobe junto, a corrente sobe junto, entendeu? Então, são essas questões que a gente precisa observar com relação a essa questão da musicalidade. Já fiz umas... No TEL e fora do TEL, já fiz pelo menos umas 4 ou 5 palestras sobre musicalidade, e eu acho que ainda é um tema muito pouco abordado e deveria ser abordado com mais veemência, para a gente acabar com aquele negócio de fulano que é curioso no assunto. Outro dia desse, um médium estava me dizendo que ele estava no terreiro dele, o Ogã não veio, não pôde comparecer, e ela, sem permissão de ninguém, puxou uma cantiga. E vem me perguntar: Luiz, será que eu fiz mal? Eu disse assim: filha, o seu coração pediu aquilo ali, tudo bem. Mas você, no mínimo, deveria ter pedido permissão ao dirigente espiritual para que você pudesse cantar aquilo ali. Porque se você puxa uma cantiga inadequada e você provoca uma quebra de corrente, é um problema sério. Aquilo não é brincadeira. Ela: então tá, Luiz, da próxima vez que isso acontecer, eu vou perguntar ao meu dirigente. Pergunte ao seu dirigente. Tenho certeza que ele vai aprovar, mas pronto, você pelo menos já está respaldada, não é isso? Então, falei muito. O nosso Saravá Umbanda já foi praticamente nessa questão da musicalidade, mas é bom que a gente, né? Vamos fazer um dia um programa só sobre musicalidade aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, só para falar de cantigas, entendeu? Deus quiser, trazer uns CDs aí bons, a gente vai botar a cantiga e vai explicar para vocês cada tipo de cantiga. Vamos lá. O pessoal já está fazendo sinal aqui, querendo trazer uma tabaca aqui para dentro do estúdio, hein, gente? Não é mole não, hein? Bem, o boa noite então da minha querida amiga, parceira, irmã fraterna, Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, família Tel. Boa noite, amados ouvintes. Que possamos ter uma noite de paz, de luz, de descanso e poder acordar amanhã bem melhor. Maravilha, acordaremos, sem dúvida nenhuma. Amanhã será melhor do que hoje. Tenho a menor dúvida disso. Meu querido irmão Vinícius, agora que você já enxugou o suor, mas ainda traz o axé do Mercadão de Madureira, diz lá o seu boa noite, meu querido irmão. Boa noite, Luiz, boa noite, Luciene, boa noite aos irmãos da família Tel, a todos os ouvintes, né? Que essa noite seja uma noite tranquila, de muita paz, né? E que a gente consiga sempre olhar para cima e ter o respaldo que a gente merece. Olha que o Vinícius falou uma coisa aqui importante, hein? Olhar para cima e ter o respaldo, né, rapaz? Isso é uma coisa... Eu costumo dizer que tem alguns que realmente olham para cima e não enxergam nada. Tem uns que gritam e não são ouvidos. E existem outros que não precisam nem gritar, que a espiritualidade já está do lado, entendeu? Então que nós sejamos merecedores, dignos da presença, da força, da energia
e da vibração de todos os nossos amigos espirituais do nosso lado. E quando a gente fala de amigos espirituais, aqueles que estão mais próximos de nós são aqueles que nós vamos reverenciar segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente, na nossa segunda-feira, depois de amanhã. Hoje é dia 4 de maio, meu irmão. Acorda, Vinícius! Né? Depois de amanhã, 6 de maio, gira de consulta com os Exus e Pombagiras, lá no Templo Estrela do Oriente, né? E quando a gente fala de Pombagiras, a gente se lembra de tudo aquilo que a gente passou na nossa jornada, as ajudas, as orientações que nós tivemos de muitas moças, elas que são confundidas, que são mal lembradas por leigos, que confundem, por exemplo, sensualidade com sexualidade, confundem, vamos dizer assim, um processo terreno com um processo magístico, entre outros fatores que, se a gente for falar, a gente vai ficar aqui a noite toda. O importante é a grandeza da vibração dessas nossas grandes pombagiras. E eu vou trazer agora a música sagrada de uma que eu trago na minha coroa e que é a minha querida e adorada pombagira Rosa Vermelha. É a nossa homenagem no dia de hoje. Vamos lá, Rosane, por favor. Um certo homem plantou uma rosa e regou-a convincentemente. E antes de desabrochar, ele a examinou. Ele viu o rebento que iria florir em breve e também os espinhos. E pensou: como pode uma flor bonita vir de uma planta carregada de tantos espinhos? Entristecido por este pensamento, ele deixou de regar a rosa e, antes de estar pronta a florir, ela morreu. Assim se passa com muitas pessoas. Dentro de cada alma está uma rosa. As qualidades divinas plantadas em nós à nascença crescem entre os espinhos dos nossos defeitos. Muitos de nós nos analisamos e só vemos os espinhos, os defeitos. Desesperamos, pensando que nada de bom poderá possivelmente sair de nós. Negligenciamos a rega do que há de bom dentro de nós e, eventualmente, isso morre. Nunca nos chegamos a perceber o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas próprias. É preciso alguém lhes mostrar. Uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode possuir é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro dos outros. Esta é a característica do amor. Olhar para alguém e, sabendo dos seus defeitos, reconhecer a notabilidade da sua alma e ajudá-lo a perceber que consegue ultrapassar os seus defeitos. Se lhe mostrarmos a rosa, ele vencerá os espinhos. Então ela florescerá com 30, 60 ou 100 pétalas, conforme lhe tenha sido dado. O nosso dever neste mundo é ajudar os outros, mostrando-lhes as suas rosas e não os seus espinhos. Somente então atingiremos o amor que devemos sentir pelo próximo.
Somente então podemos florir no nosso próprio jardim. A sua força, a sua presença e a sua proteção. Saravá, a grande pombagira rosa vermelha. Gira, girê, moça. Boa noite, queridos ouvintes. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.